Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Graça e paz a você, querido irmão, querida irmã. Como vimos há pouco, 1 Pedro 3, repito o versículo 17 que diz: porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Prezados irmãos e irmãs, a mensagem que iremos transmitir foi escrita por Antônio Carlos Oliveira. Dificilmente alguém pode dizer que jamais tenha sofrido, seja por uma doença, por uma perda, por outros motivos. Atualmente sofremos muito em função do que a Covid-19 representa. Sofre-se em geral porque as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria que acontecesse. Ninguém escolhe sofrer em vão. Há sempre um motivo, uma razão. Para as dificuldades, para as diferentes comunidades da Ásia Menor, por volta do ano 100 depois de Cristo, o sofrimento tinha como causa a perseguição religiosa que sofriam. O cristianismo não era aceito pelo Império Romano, que governava aquelas províncias. As pessoas cristãs daquela região sofriam por pertencer a um grupo minoritário e discriminado da sociedade. Nesse sentido, o texto bíblico que ouvimos traz palavras de ânimo para essa gente tão sofrida. Os problemas enfrentados são uma oportunidade para falar da esperança que há em Jesus Cristo. Ter educação, respeito e consciência limpa diante das situações difíceis que acontecem na vida é uma forma de testemunharmos a fé em Cristo para as outras pessoas, inclusive para aquelas que nos tratam mal. Saber que o sofrimento faz parte da vida e que ele tem algum propósito, isso dá sentido para a dor e pode ser um conforto para quem está passando por um momento difícil. Manter a clareza e a fé nessas situações e não se desesperar pode ser um grande desafio, principalmente para quem não tem apoio nesta hora. Por isso é importante que tenhamos disposição para oferecer solidariedade e palavras encorajadoras para quem está numa situação de sofrimento. Diante da morte, todas as pessoas são frágeis e de nada vale a força ou o poder ou o dinheiro. Lemos há pouco em 1 Pedro 3,18: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito.
Prezado irmão, prezada irmã, a finitude da vida é uma realidade da qual ninguém consegue escapar. Um dia, mais cedo ou mais tarde, chegará a hora derradeira. Diante desta constatação fatal da existência humana, vem inevitavelmente o medo e até o desprezo, e até o desespero. Originalmente, a carta de 1 Pedro se destinou às pessoas cristãs que eram perseguidas devido à sua fé. Elas, inclusive, enfrentaram o perigo de serem assassinadas porque declararam que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Com essa afirmação, contrariaram a lei que ordenava que o Império Romano fosse, ou melhor, que o imperador romano fosse adorado como Deus. Por confessarem a Cristo como Senhor, muitas pessoas foram torturadas e sofreram um martírio ao longo da história do cristianismo. A ressurreição de Jesus, no entanto, revelou que toda dor, por pior que seja, um dia irá acabar. A vida venceu. Por isso nós também podemos encontrar na boa notícia pascal uma fonte de esperança para nossas vidas. Crer que Deus nos concede perdão, salvação e vida eterna certamente nos ajuda a resistir às situações difíceis e nos anima a encarar corajosamente a própria morte. Se por um lado os sinais da morte e da dor nos causam sofrimento e angústias, por outro lado, Jesus nos chama a olhar para a frente em direção à promessa graciosa da ressurreição, da vitória, da alegria, do momento em que Jesus foi glorificado, porque venceu tudo aquilo que lhe tinha sido imposto, no sentido do terror, no sentido da derrota que aparentemente havia sofrido. Nós cremos num Deus vivo, num Deus que venceu a morte. Nós não peregrinamos para Jerusalém para cultuar um Deus num túmulo, mas sim, se lá formos, é para apenas ver geograficamente onde tudo aconteceu. Mas o nosso Deus, no qual cremos, Ele mora no céu. Ele foi ressuscitado e Ele vive para sempre. Este é o nosso Senhor e é este que nos dá esperança, que nos anima, também diante da nossa fragilidade de vida, da nossa caminhada neste mundo, onde temos altos e baixos, onde temos tristezas e alegrias. Que Deus continue fazendo companhia a todos e todas nós e que nós o acolhamos a cada novo dia também em nossa mente e em nosso coração. Amém. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos agora o hino Aqui Você Tem Lugar.